Tudo bem aí, pessoal? Eu sou o professor André e no nosso vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que é o término dos estudos. O quão importante é para você se realizar profissionalmente e pessoalmente também, tá? Cabe a você ser determinado, ter perseverança e ter muito trabalho também. Vamos dar uma olhada em alguns dados aí. Crise faz crescer diferença salarial por anos de estudo. Então aqui está falando, né, esse dado aqui do G1, que quem tem ensino superior, quem é formado na faculdade, ganha até 6 vezes mais de uma pessoa que não é formada na faculdade. Então a importância de você também buscar uma faculdade depois, tá? E aqui nesse gráfico de pizza, vamos dar uma olhada no seguinte. É bem provável que você esteja aqui nessa faixa, né? Ensino médio incompleto. Então você está ganhando na faixa de 1.365. Ao terminar os estudos, ao terminar o ensino médio, você poderá ganhar R$ 1.823. Então perceba que você já vai dar um salto na questão financeira. E quando você terminar uma faculdade, você vai poder estar ganhando aí R$ 5.000, tá? Então são diferenças aí muito grandes de dinheiro, tá? Quanto mais você estuda, mais dinheiro você ganha. Isso é um fato, ok? Na próxima notícia também do G1, mais da metade dos brasileiros de 25 anos ou mais ainda não concluiu a educação básica, aponta IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que significa isso, pessoal? 52% da população não terminou os estudos, né? E 48% terminou. Então é hora de você sair desses 52% e ir para o 48%, tá? Para ter melhores condições. Os 48% estão ganhando mais dinheiro, estão tendo melhores oportunidades de trabalho, estão se realizando mais, enquanto que os 52% não vivem o que os 48% estão vivendo, tá? E aqui um outro gráfico mostrando, né, fundamental incompleto e o médio incompleto, a porcentagem de pessoas, a quantidade de pessoas. E depois o médio completo e o superior completo. Tá, então é mais gente que não se formou, tá, do que gente que se formou, ok? Já aqui os desempregados. Em janeiro de 2020, a gente tinha aí 12 milhões de desempregados. Já em janeiro de 2021, nós temos 14 milhões de desempregados, praticamente. Lógico que a pandemia também agravou esse quadro. Mas agora, nesse momento, é hora de você se especializar, né? É hora de você cuidar dos seus estudos. É animador que você esteja procurando, né, estudar, se aperfeiçoar e tenha em mente que a maioria não terminou os estudos. E se você faz parte dessa maioria, você vai poder mudar esse quadro, tá? Você vai poder sim terminar os estudos. Conta com a gente, tá? Fecha com a gente aí. Um grande abraço, prosperidade para você e muito trabalho. Até a próxima. Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula live. Hoje teremos uma aula de matemática e nosso assunto de hoje será estatística, beleza? Estatística e análise de dados, tá? Estatística descritiva. Mas antes da gente começar com nossos tradicionais, nossa tradicional aula live, vamos para os nossos então tradicionais avisos, né? Que toda semana a gente tem. Bom, pessoal, não deixe de continuar acompanhando aí os nossos conteúdos digitais, beleza? Você tem lá todo o portal do aluno, tem simulado, tem questionários, tem vídeo aula, tem todo um arsenal de ferramentas que é para você justamente, né, melhorar a sua frente de combate, para você melhorar o seu estudo, mas ampliar a sua possibilidade de estudar. Então, ó, não deixe de acessar. Muita gente está deixando isso aí meio de lado, esquecendo, tal, ou fica assim meio com medo de mexer. Não tenha medo, vai lá, fala com o pessoal da sua escola, da sua unidade. Fala, ó, pessoal, não sei mexer direito nesse negócio aí, tem que baixar aplicativo, onde que eu acesso, tal, tem login e senha. Eles vão dar todas as informações necessárias. Não deixe de usar isso daí, isso é muito importante, tá? É um material de apoio super fundamental. Você tem aula uma vez por semana, né? Você vai lá e assiste, pega esse material, né? Pode ver quantas vezes no dia você quiser. Dê um tempinho de folga, vai lá e consulta esse aí, beleza?
Também tem o nosso canal do YouTube das aulas live, evidentemente, e o canal do WhatsApp também. Então fiquem ligados, porque sempre tem informação, sempre tem coisa importantíssima nisso daí, tá joia? E é claro, também temos as aulas presenciais, e se você ainda não faz parte dessa experiência, procura a sua unidade, toca uma ideia lá com o pessoal da sua escola, tá? Vê disponibilidade de turmas e horários e faça parte dessa experiência magnífica, que é super legal. Você tem lá 2 horas de aula, né, uma vez por semana, você vai lá, troca uma ideia com o professor, você pega o material assim com outros colegas e tal, faz exercício junto, né? Tira dúvida, então é uma coisa super enriquecedora, né, para você conseguir aí terminar o seu segundo grau, conseguir o seu título e, lógico, buscar um futuro muito melhor, né? Muito bom. Então hoje nós vamos ter matemática, né? Eu falei para vocês, vamos falar sobre estatística. O que é estatística, né? A estatística é uma parte da matemática que ela trabalha com os dados, né? Com a análise dos dados, a coleta, processamento e análise dos dados, tá? Dentro da estatística a gente vai, por exemplo, você pode ter a possibilidade de estimar mais ou menos uma situação de mercado, de venda, né? Fazer uma projeção aí de quanto que você pode comprar de matéria-prima para vender, né? Para fazer um produto, quanto de ingrediente para fazer uma receita, de acordo com o que vai ser ter um consumo, né? Ou então fazer uma análise de resultados, de quanto que a empresa vem rendendo, vem vendendo, vem tendo prejuízo e tudo isso daí, né? Além disso, outros dados dentro da comunidade científica são fundamentais para a estatística. Por exemplo, na biologia, né, na agropecuária, você faz uma análise de desempenho do crescimento do vegetal, né, da planta, o quanto que ela vai produzir de grãos, quanto que ela está dando, produzindo de fruto, né, por mais ou menos por metro quadrado, por hectare, né? Se faz um estudo de quanto que o gado, né, o boi, ele ganha de peso num determinado tipo de ração, né, o quanto que um estresse climático pode prejudicar a colheita, pode prejudicar também a resposta de ganho de peso do animal e tudo isso daí, tá? Inclusive até a possibilidade de cruzamentos de raça, para você ter uma raça com mais qualidade de uma da outra, então você faz os cruzamentos lá com base você trabalhar a estatística e a genética junto, né? Quando a gente for ter genética e biologia, eu vou falar bastante sobre isso aí também. A biologia, a estatística trabalha muito com a biologia e principalmente com a genética, né? Com aquela possibilidade, probabilidade de você ter herdeiros de tal e tal qualidades, né? De acordo com o genótipo e o fenótipo respectivo. Muito bem. Bom, a parte da estatística que a gente vai ver hoje chama-se estatística descritiva, tá? Ela ajuda a gente a entender justamente essa questão dos conjuntos de dados, né? Analisar e interpretar informações de uma maneira mais acessível, que você pode ter uma maneira mais previsível. Previsível não, né? Mas uma mais... Você pode fazer uma projeção maior sobre os dados, tá? Além do que, dados passados você pode analisar e ver que você tem uma constante, né? Um crescimento, uma queda e assim por diante, tá? Um exemplo legal de estatística, por exemplo, é quando você tem lá no mundo esportivo também, né? A gente pega a tabela lá do campeonato, aí você tem lá os dados do cada time organizado, né? E os times organizados principalmente por classificação de mais pontuado, tal, né? Mais pontuado. Depois você tem o critério de número de vitórias, número de empates e derrotas, gols pró, gols contra, né? Ou qualquer outro esporte, assim, se faz uma análise dessa maneira. Quanto que cada piloto tem de pontuação, quanto que cada equipe tem do Mundial de Construtores, né? Então, isso é tudo estatística, tá? Você reúne dados, você compila e organiza eles, e interpreta tudo isso daí, tá? Na época de eleição também, pessoal, tem lá as pesquisas de intenção de voto. Aí quem será que vai ganhar? Fulano X está com 40% das intenções, fulano Y está com 60%. Esse está com mais da metade do eleitorado favorável. Então pode ser que se tiver um segundo turno, só vai ele e o outro para o segundo turno, né? Então você tem tudo esse tipo de comparação. Isso tudo também é estatística, tá? Desempenho dos times, a pesquisa do eleitorado, né? Preferência sobre marca, preferência sobre cor de produto, né? Por exemplo, aquele órgão lá que controla lá o Ibope, controla
ou a audiência dos produtos, dos programas de televisão, tudo isso aí é feito com base em estatística. Tanto os domicílios estavam logados, estavam conectados naquela emissora durante tal horário, né? Então você tem o pico de audiência, porque é uma coisa que em muitos casos foram ligados naquele canal, e aí eles conseguem captar, né, quantos por cento de televisores estão transmitindo aquele determinado programa naquele horário, tá? Beleza? Bom, existem três conceitos fundamentais da estatística que a gente vai trabalhar com eles hoje: a moda, a média, né, e também a mediana, tá? Vamos falar um pouco sobre cada um deles, ver alguns exemplos bem legais, tá? Bom, moda, média e mediana são conceitos fundamentais da estatística, pessoal, tá? A moda, ela a gente relaciona mais ou menos com aquela coisa de aparência e tal, né? Mas ela emprestou o conceito disso daí, né? Tá? O conceito disso daí. A moda é um conceito que na verdade é muito simples. O que é moda? Não é só o que tá cafona ou o que tá in, né? Moda, na verdade, é o seguinte, ele representa aquela característica que mais se repete num determinado conjunto de dados. Por isso que a gente fala que está na moda. Por quê? Porque ele tem uma preferência maior, ou seja, porque ele vai se repetir mais vezes, né? Então, na moda, a gente se identifica qual que tem mais frequência, qual que aparece com mais frequência, com mais presença, né? Qual que tem maior preferência de um determinado tipo de público, tá? Então, por exemplo, você tem lá calça de boca de sino e calça jeans de barra reta, assim. E aí você entrevista 50 pessoas. Aí 45 pessoas vão falar que preferem a calça de barra reta. E só 5 a boca de sino. Qual que é a moda? A moda é calça de barra reta. Por quê? Porque mais pessoas preferem. É o valor que aparece mais, tá? Ou mesmo de cor, ou mesmo marca ou modelo, por exemplo, marca de automóvel, né? Prefiro a marca A, prefiro a marca B, prefiro a marca C e assim por diante. Então, moda nada mais é, pessoal, do que um conceito que representa justamente o quê? Aquele valor, aquele dado que se repete com mais frequência em uma determinada amostra, em um determinado conjunto de dados, tá? Muito bem. Olha lá o conceito da moda. Então, vamos fazer uma pesquisa de opinião. Por exemplo, você entrevistou lá 10 pessoas ou 20 pessoas. E aí dessas 20 pessoas, a grande maioria falou que a cor favorita delas é azul, tá? Outras falaram que é vermelho, preto, amarelo, tal, branco, marrom, sei lá, qual outras cores. Mas a maioria das pessoas falou que a cor que elas mais gostam, vamos supor, cor de carro, é azul, né? Então a gente pode dizer que o carro azul é a moda dessa amostra, dessa situação. Por quê? Porque a cor azul é a cor que mais foi citada, que mais teve preferência do grande público nesse tipo de pesquisa. Tá? Então, tá na moda ter carro azul. Por que tá na moda? Porque a maior parte das pessoas preferem ter o azul, tá? Às vezes, né, na moda que a gente conhece aí, que a gente fala no dia a dia, começa antes, né? Começa com pouquinhos, aí de repente o negócio viraliza, explode, e depois todo mundo tá usando, e depois vai caindo, né? Então a moda, na verdade, seria quando todo contexto geral tá usando, não quando um ou outro lá começam e falam, vou lançar moda. Porque vai lançar moda significa o quê? Que ele quer fazer a ideia dele se espalhar por um número maior possível de pessoas. Beleza? Muito bom, tá? Então, no caso, a moda é justamente aquele conceito que você vai ter o quê? Mais frequência, o valor que vai ter mais frequência na sua amostra, tá? Muito bom. O outro conceito também é o chamado mediana. Pessoal, o mediana, na verdade, ele é o valor central daquele conjunto de dados, tá? Ele é o valor central. Então, não pode confundir a mediana com moda, por exemplo. O que é o valor da mediana? É um valor que ele está bem no meio. Então, você tem lá, por exemplo, né, uma loja de calças. Aí eles vendem
vários tipos de calça, várias cores de calça, mas a calça que mais sai é o número, numeração 38, tá? Ah, então significa que a 38 tá na moda? Não, não é bem isso. A 38 sai porque é uma questão de número, né? De vestir nas pessoas, tá? Pode ser 38 azul, verde, ou preto, ou vermelha as calças, mas assim, é o valor que está na média, o valor mediano, que está no meio da amostra, tá? Então o valor, a mediana na verdade nada mais é do que o valor central de um conjunto de dados, né? Ordenado, sempre assim, do menor para o maior, né? Então organiza, se põe bem organizado. Aquele valor que está bem no meio, a gente chama ele de mediana, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Tá? Numa loja de eletrônicos foram vendidos os seguintes números de celulares em um mês: 12, 15, 18, 20, 25, 30 e 35, né? Qual que é a mediana das vendas de celulares nessa loja? Tá? Então vamos organizar esses dados de ordem crescente: 12, 15, 18, 25, 30 e 35. A mediana, pessoal, dá até para ver na tela ali, ó, é aquele que está destacado em verde. Por quê? Porque ele é exatamente o ponto médio. Então, o ponto que está bem no meio. Não é a média, é o ponto que está no meio, né? No caso aqui, pessoal, muito, muito importante isso aqui. Eu separei um exemplo que tem uma quantidade ímpar de dados, né? 15, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35. Então são 5, a amostra tem 5 dados, né? Organizado, tem 7 dados, tá? E esses 7 dados, né, um valor ímpar. Então a mediana é exatamente aquele valor que está no meio. 3 de um lado, 3 do outro e 1 bem no meio, for 7. Mas, professor, se por acaso tiver uma quantidade par de dados, daí você vai fazer o seguinte: vamos supor que dentro desse mesmo exemplo eu não tivesse o 35, só estivesse trabalhando com o 12, 15, 18, 20, 25 e o 30, tá? Aí eu tenho 6 números, tenho só 6 dados, né? Só tenho 6 valores. Como que eu vou fazer minha mediana então se eu não tenho um ponto médio nos dois, que vai ter metade e metade para os dois lados? Então a gente vai fazer o seguinte: eu não tenho 6? Tem. Então eu vou pegar os dois centrais. Quem que seriam meus 6 aqui? 12, 15, 18, 20, 25 e 30. Quem que seriam os dois centrais? O 18 e o 20. Então eu vou somar os dois e dividir por 2. Né? 18 com 20, 38, dividido por 2, 19. Então vou fazer a média geométrica dos dois, tá? A partir desse valor, aí sim a mediana seria o quê? 19. Seria um valor que estaria entre o 18 e o 20, tá? Esse cálculo eu só faço quando tiver o quê? Quando eu tiver valores de quantidade par. Se for quantidade ímpar, não precisa, porque a mediana vai estar exatamente bem no meio da amostra, né, dos valores, ok? Tá? Bom, e por último, pessoal, o último conceito que a gente tem, né, que ele também é muito importante, aliás, o mais importante de todos é a média, tá? A média, ela é a soma de todos os valores, beleza, que aparecem, e aí ela é dividido pelo total de ocorrências, ou seja, pelo total de valores. Então aqui no caso, por exemplo, vamos pegar no exemplo atrás aqui, ó. A média seria o quê? Somar 12 com 15, com 18, com 20, com 25, com 30 e com 35, somar todos esses valores e dividir pelo total de dados que eu tenho, que são 7, tá? Então eu teria a média. Então a média nada mais é então do que a soma de todos os valores de um conjunto dividida pelo número total de valores, tá? Se eu tivesse dois conjuntos, só dois valores, somava os dois e dividia por 2. Se eu tivesse 5 valores, somava os 5 e dividia por 5, tá? Então na moda a média pode na estatística, na moda a média pode ser utilizada para entender o comportamento médio do consumidor em relação, né, a um determinado gasto com roupa, um determinado o gasto com qualquer coisa, um determinado consumo, ou até mesmo cálculo de uma velocidade, né? Por exemplo, você faz uma viagem, né? Ela se percorre uma quantidade de quilômetros e um determinado
período de tempo, é o quilômetro por hora, então é a sua velocidade. Só que você não sai da sua casa e chega no seu destino com a mesma velocidade, certo? Você sai do zero, aí você vai acelerando, se diminui e tal, mas você faz uma média de tudo isso daí, a velocidade média, né? Você faz uma média e aí você vai ter o quê? Um valor mais ou menos enquanto que você viajou. Ah, eu fui para São Paulo, aí demorei mais ou menos uns 100 km por hora, né? Fui a 100 km por hora em média, demorou mais ou menos uma hora de viagem e tal, né? Ah, eu demorei aí 3 horas de viagem, né? Muito acima da média, porque peguei muito trânsito e tal, né? A média seria uma hora e meia, né? Dobrou o tempo. Por quê? Porque você tem um tempo, você tem muito mais trânsito e tal, então fugiu da média. Então o que que é essa média? Exatamente a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores, tá? Pela média você pode fazer uma estimativa de quanto que você vem gastando, né? Quanto que você vem quanto que o dinheiro vem desvalorizando ou quanto que vem aumentando suas despesas e tal, né? Ah, em janeiro eu gastei 100 com o mercado, em fevereiro eu gastei 120, aí já em março eu já gastei 90, aí se fizer aí em abril eu gastei mais 80, então se somar os 4 meses, aí ó, 100 com 120, 220, né? Com 80, 300, e com 90, 390 dividido por 4 daí, né? Com 4 meses, ó, 390 dividido por 4, vamos lá, dá mais ou menos R$ 95 por mês eu tô gastando, tá? Ó, então, né? Vamos tentar aumentar ou diminuir essa média, né? Ou economizar ou aumentar essas vendas ou diminuir esses gastos. Então, a média ela serve para isso daí, tá? Nossa, mas no mês tal a gente gastou um absurdo e no outro mês gastou tão menos. Por quê? Porque na média, naquele mês você teve muito mais compromissos e tal, daí no outro mês você teve menos. Então, mas na média você calcula que você gaste aí em torno de uns tantos reais por mês, tá? Como que eu sei fazer isso aí? Tem que somar tudo que eu gastei todos os meses e dividir pela quantidade de meses que eu quero descobrir, né? Aquele período que eu gastei, tá joia? Muito bem. Olha lá, o exemplo legal de média, tá? Um estudante realizou 5 provas, né, de matemática e aí ele obteve as seguintes notas: 8, 7, 6, 9 e 5. Qual que foi a média dele? Bom, como que eu vou calcular a média desse cara aí, desse estudante? Primeiro eu vou somar todas as notas que ele teve. 8, 9, 6, né? 7, 8, 7, 6, 9 e 5. Somando as 5 notas, deu um total de 35. Agora eu vou dividir o 35 pela quantidade, pelo número de notas que ele teve, né? Quantas provas que ele teve, na verdade, né? Ele teve 7 provas. 5 provas, aliás. Em cada prova ele teve uma nota diferente, somou tudo, deu 35. Agora eu vou dividir o total pela quantidade de provas que ele fez. Então, ó, 35 dividido por 5 deu 7. Então, a média dele durante esses, sei lá, 5 meses foi nota 7. Teve mês que ele foi melhor, teve mês que ele foi pior, teve mês que foi muito bem, teve mês que ele deu uma relaxada, né? Tá? Então, você pode ver aí, ó, ele teve 8, 7, 6, 9, 5, somou tudo, deu 35. Agora, quantas provas ele fez? Fez 5 provas. O total deu 35? Vamos ver a média disso aí. Então, mais ou menos a média dele é de 35 dividido por 5, que é igual a 7. Beleza? Esse seria o conceito da média, pessoal. Muito bem, tá? Bom, e aí com isso daí a gente tem toda essa ideia do que é a estatística, para que serve a estatística, né? Para que serve tudo isso daí? Isso aí são tudo fundamentos, pessoal, para você ter uma boa análise de dados, né? E o que você faz numa análise de dados? Né? Você aplica esses conceitos no nosso dia a dia para controlar seus gastos, para estimar aí a sua projeção de gastos, ou para analisar o desempenho de uma máquina, o desempenho de um time, ou o desempenho da sua própria equipe, né? Quanto que vocês estão rendendo de serviço, quanto que vocês estão produzindo, quanto que está tendo de prejuízo, quanto que está o setor que está mais deficitário, o setor que está mais eficiente, tá? Se no cômputo geral tudo isso aí é bastante válido ou não, tá? A média ela é muito importante, a estatística é muito importante, justamente por isso. Por exemplo, você pega às vezes algumas empresas que elas têm no balanço, o balanço financeiro dela, balanço patrimonial dela, às vezes ela tem semestre lá, o trimestre, que ela
só fica no vermelho. De repente ela tem um trimestre que ela bomba de vender, bomba de faturar, e aí ela cobre todo o prejuízo que ela teve no resto do ano. Aí ela fecha o ano positiva, né? Fecha o ano no azul. Mas ela passou aperto alguns meses, depois ela recuperou tudo isso daí. Na média geral, ela teve o quê? Um resultado positivo. Aí o que o cara, os gestores, né, os diretores vão fazer? Eles vão pegar isso aí, esse resultado, vão olhar, aí eles vão falar assim, olha pessoal, então o ano que vem vamos tentar diminuir o prejuízo nesse mês, vamos focar o nosso trabalho mais nessa área, tal. Por quê? Porque daí a gente tem muito prejuízo aqui, daí para compensar, né, o, o problema que a gente está tendo, para tampar esse problema que a gente está tendo, tá? Então isso é um dos grandes fatores da análise de dados, né? Os treinadores dos times também, olha, a gente está tomando tantos gols por partida, né? Apesar de fazer gol, a gente está indo bem no campeonato, mas o nosso saldo de gol está pequeno. Por quê? Porque vocês têm que tomar menos gol e fazer mais gol. Então, se for comparar, ó, nos jogos em casa nós ganhamos mais e tomamos menos gols, mas nos jogos fora empatamos bastante, mas tomamos muito mais gol, né? Ou perdemos, tomamos gol. Então tem que reverter isso daí. Então, mas não, se você olhar bem, a gente está em primeiro no campeonato. Sim, mas tem que, né, saber fazer uma situação. Justamente por quê? Para você prever um imprevisto, né? Prever não, né? Você antever um imprevisto, né? Por exemplo, imagina que você tem lá uma situação que você não sabe o que vai acontecer lá na frente, mas de repente se vê que tem uma tendência ruim do clima, se tem uma tendência ruim no mercado, você fala, vou me precaver aqui, né? Pelos meus dados estatísticos, eu sei que eu tive, né, vou ter essa época do ano eu posso ter um boom de vendas e tal, mas vou me manter agora aqui, fazer uma reserva, justamente porque pode ser que daqui a 2 meses o mercado dê uma caída e tudo mais, tá? Isso aí são todas as estratégias que a gente tem lá no mercado, tal, tudo feito com base na estatística, beleza, pessoal? Então é isso, né? A matemática, tratando de estatística, ela tem exatamente esses 3 conceitos fundamentais. A moda, né? Vamos fazer uma revisão rapidinho aqui. O que é a moda? A moda é justamente aquele valor que aparece com maior frequência, tá? Que aparece com maior frequência dentro do conjunto de dados, beleza? Tá? Então, por exemplo, se eu tivesse lá 10 pessoas, 6 gostam de amarelo, 3 gostam de azul e uma gosta de branco. A moda qual que é? O amarelo, porque tem mais maior preferência pelo amarelo. Então essa é a moda. É aquele conjunto que aparece com maior frequência, tá? Aquele valor que aparece com maior frequência dentro do conjunto, tá? Depois você tem a mediana, que nada mais é do que o ponto central dos dados organizados, né? De forma ordenada, por exemplo, de forma crescente, né? O ponto central, exatamente aquele que está no meio, é a mediana. Sempre lembrando, ponto que está no meio quando você tem uma quantidade ímpar de dados. Se você tiver uma quantidade par, você pega os 2 centrais, soma e divide por 2 e acha a média. Então você vai ter a mediana também dessa maneira, tá? Então a mediana nada mais é do que o ponto central, não é a média, tá? É o ponto central. Por quê? Porque a média, né, o último conceito que a gente viu, né, e até um dos mais importantes, a média é que ela é a soma de todos os dados, todos os fatores, todos os resultados, dividido pelo total de dados que você tem. Então, aquele exemplo do aluno. O aluno fez 5 provas, né? Aí ele soma as notas de cada uma e divide pelo total de provas que ele fez. Então, ele vai ter a média do ano, né? Então, você tem lá uma empresa, de mês a mês ela teve um faturamento, né? Aí um faturamento e tal, e depois você soma os 12 meses e divide por 12, né? Justamente para você ver quanto que ela faturou naquele ano, né? Quanto que ela faturou, quanto que ela gastou, né? E quanto que sobrou cada mês. E aí você faz tudo, ele tem uma média do lucro mensal e depois você vê uma média do lucro anual, né, joia? Tem mês, por exemplo, que você vai ter um lucro melhor, tem mês que você vai ficar no vermelho, mas depois você somar tudo e ficar no azul, significa que a sua empresa é saudável. Os índices dela estão acima de 1, tá joia? Bom, pessoal, então é isso daí, tá? Essa é a importância da estatística. É uma ferramenta muito útil
para a nossa vida dentro da matemática. Para todas as ciências você vai usar a estatística, tá? É um braço da matemática que ela não desgruda de jeito nenhum de nenhuma outra ciência. Pode ser na medicina, pode ser na biologia, pode ser nas ciências contábeis, pode ser no esporte, pode ser no que for, na física, em tudo. Nas pesquisas eleitorais, a estatística vai estar sempre presente, beleza? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, não deixem de continuar acompanhando nossos conteúdos digitais, tá? As nossas plataformas aí, o Portal do Aluno, tá? O canal do WhatsApp, tá? Procura lá, baixa o aplicativo, tá? Procura a secretaria da sua escola, troca uma ideia da disponibilidade aí, né? De como que tá aí, ó, o acesso, tá? O login e senha. Também aproveita e já pergunta para os caras lá como que faz para assistir uma aula presencial, que é uma coisa muito legal, que eu recomendo muito também, beleza? Uma ferramenta muito importante aí para você que quer terminar os seus estudos, procurar um futuro melhor, tá? E não desistam, pessoal. É como um velho conhecido meu fala sempre nas aulas. O esforço é momentâneo, mas a conquista é para sempre. Então não largue mão. Siga firme aí. Falta muito pouco. Perto de tudo que você passou, falta muito pouco para você terminar os seus estudos e conquistar um futuro melhor. Beleza? Muito obrigado pela presença de todos e a interação e até a nossa próxima reunião aí, algum dia aí, futuramente.